Muito bom dia, meu querido, minha querida, que o Senhor esteja te abençoando poderosamente e ricamente, em nome de Jesus de Nazaré. Durante algumas semanas, nós vamos falar sobre o poder da maldição. E eu quero compartilhar nesta hora com você sobre os efeitos da maldição. A maldição, ela é capaz de paralisar qualquer coisa, seja essa física, seja essa emocional, seja essa financeira, seja essa sexual, seja essa conjugal, ou seja essa espiritual. É um poder invisível, maléfico, que tem um poder de destruir, de secar as coisas, de paralisar as coisas, de tirar sonhos, de paralisar realizações. É capaz de tantas coisas negativas e ruins que muitas pessoas, muitas das vezes, não sabem que estão acometidas deste mal. Os efeitos das maldições, elas são terríveis. Eu quero ler com você um capítulo que o Espírito Santo me traz à memória, capítulo 9 de João, quando Jesus chega num determinado lugar e Jesus ali cura um cego de nascença. E no mínimo é muito interessante quando alguém ali naquele meio faz essa pergunta inusitada a Jesus sobre a maldição. E ali nós vemos o efeito da maldição no físico, o efeito da maldição na vida de uma pessoa, de uma família, de sua saúde. Capítulo de número 9 de João diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Primeiro, o homem era cego de nascença. Simples, ponto. Versículo de número 2, surge uma pergunta que dá uma questão, uma interpretação de alguma dúvida ou de alguma afirmação do que se criam naquele tempo. Perguntou os seus discípulos. Veja que não foram qualquer pessoas que perguntaram a Jesus. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele estivesse assim? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse a obra de Deus. Veja que eles acreditavam que aquele homem estava cego por causa de um pecado, por causa de uma maldição, por causa de uma praga, por causa de uma legalidade que talvez ele ou seus pais lhe haviam dado. Mas pule lá para o capítulo de número 11 de Marcos e nós vamos ver uma passagem muito interessante. E essa passagem interessantíssima, ela vem narrar para mim e para você um acontecido surpreendente. Mostra o efeito da maldição nas árvores, na natureza. Capítulo de número 11 de Marcos, versículo 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus teve fome.
Jesus está mostrando a sua vida humana, a sua natureza humana, a necessidade humana. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus avistou de longe, desejou comer, achou que tinha fruto, chega ali e não tinha nada. E Jesus, falando à figueira, disse: é necessário você parar e analisar uma coisa. Toda maldição, ela se estabelece pela palavra. Toda maldição, ela se estabelece por algo liberado, ou por algo feito, ou por algo entregue, ou por alguma coisa ingerida. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Seus discípulos ouviram isso. Veja bem, talvez você já ouviu essa palavrinha no decorrer da tua vida e da tua história. Nunca. Nunca você vai dar sorte na vida, nunca você vai conseguir isso, nunca você vai chegar, nunca você vai ter esse sonho, nunca você vai realizar isso. Essa palavra nunca é uma palavra maldita. Você nunca será nada, você nunca terá sucesso, você nunca vai conseguir esses sonhos. É uma palavra maldita que muitas das vezes é lançada na vida de outras pessoas quando há uma briga, uma discórdia, um bate-boca e o diabo, os demônios, entram pela brecha para amarrar a vida dessas pessoas. Aí Jesus disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. E ele frisa, e seus discípulos ouviram isso. Qual é a intenção de Deus deixar essa frase? E os seus discípulos ouviram isso. O versículo começa Jesus falando, disse a figueira. Figueira tem ouvido? Figueira ouve? Ela ouviu a palavra de Deus. Então veja que a palavra, ela transcende, ela ultrapassa todos os limites da sabedoria humana. Ela invade todos os mundos, até porque tudo foi criado pela palavra. E seus discípulos ouviram isso. A Bíblia chama a atenção, a Bíblia chama-nos a olharmos para esse detalhe. Vamos pular para o versículo de número 20. Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo que ninguém nunca mais ia comer daquela figueira. Olha o que diz o versículo de número 20. O versículo de número 20 diz que quando passavam na manhã seguinte, dá a entender que Jesus amaldiçoou aquela árvore de tarde. Passando na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que tu amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Olha que coisa poderosa, profunda, invisível, mas real. Jesus passa pela manhã do dia seguinte pelo mesmo lugar. Claro que com intenção de dar uma lição a seus discípulos e ensinar o poder da fé, tanto para o bem como para o mal, tanto para a bênção como para a maldição. E ali Jesus diz para eles, quando eles passam por ali, eles viram que a figueira secou desde a raiz. Meu querido, você que está olhando, depois deixa uns dizeres aí para mim. Quero aguçar o meu entendimento com a sua falação. Depois digite aí, você já viu uma figueira? A figueira que você viu, me responda depois, quantas pessoas abraçavam essa figueira? Geralmente uma figueira adulta
3, 4, 5, às vezes até 6 pessoas abraçam essa figueira. Eles disseram aqui, o apóstolo Pedro disse que a figueira secou até a raiz. Meu querido, para a figueira secar até a raiz, de duas uma. Ele teve uma revelação da raiz ou aquela árvore caiu e ficou exposta. Quero que você entenda uma coisa. Quando uma pessoa joga uma maldição em alguém, a questão ápice, a vontade ápice, o objetivo ápice do demônio é secar a vida dessas pessoas. É secar o sonho, é secar a raiz. A raiz é a esperança, é da raiz que nasce o broto, é da raiz que vem o verde, é da raiz que vem esperança, é da raiz que vem a árvore, é da raiz que vem o fruto. Sem raiz nada nasce. Meu querido, o diabo quer secar a sua raiz de esperança, o diabo quer secar a sua raiz de fé, o diabo quer secar a sua raiz de sonhos, mas nesta manhã nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos quebradas maldições. Você vai prosperar, você vai conseguir, você vai chegar e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Amém? Mas eu quero que você analise a sua raiz. Será que seus sonhos secaram? Será que você perdeu a perspectiva do que você acreditava? Será que você não consegue realizar nada na sua vida conjugal, sexual, sentimental, financeiro, espiritual? Será que tem uma amarração na sua vida? É você que deve fazer a retrospectiva. Então, Jesus diz para Pedro, olha, secou-se até a raiz. E aí Pedro, Senhor, lembra-te, essa figueira é a figueira que passamos ontem e o Senhor amaldiçoou. E ela secou-se até a raiz. Toda maldição mata os sonhos. Toda maldição mata casamentos, esperanças, fé, realizações. Então você precisa ir contra toda e qualquer maldição que lançaram na sua vida. E aí Jesus vem dizendo aqui neste versículo 22, tendes fé em Deus. Porque se você mandar um monte para lá, ele vai. Se você mandar um monte para cá, ele vem. Jesus estava dizendo que o que pode destruir a maldição é o poder da sua fé em nome de Jesus. Quero, nesta hora, orar com você e declarar que toda praga, que toda maldição, que todos os efeitos que qualquer tipo de maldição herdada esteja fazendo na sua vida, seja desfeito agora em nome de Jesus. Se você crê comigo, repita minhas palavras. Senhor Jesus, nesta manhã, eu rejeito, eu quebro, eu anulo todas as maldições na minha vida. Sejam elas hereditárias, sejam elas de qualquer cunho que for, eu rejeito agora, no mundo dos homens e no mundo físico, em nome de Jesus de Nazaré. E me aproprio agora da minha bênção, do que é direito meu em Jesus Cristo, o meu Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem. Dê um clique de gostei, nos ajude a proclamar o reino de Deus. Porque todas as vezes que você clica aí, nessa mãozinha de ok, você ajuda essa mensagem a ir para mais uma pessoa. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal. Esteja aí se inscrevendo onde está escrito inscrições, clique e depois clique no sininho. E todas as vezes que entrar uma mensagem, você será aí acionado no seu celular. Eu espero que você tenha sido abençoado. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia. E que uma semana seja cheia de graça sobre você. E se você quiser nos acompanhar, te espero às 11 horas da noite, ou seja, às 23 horas,
no clamor da meia-noite. Que Deus te abençoe e te guarde, faça levantar sobre ti o teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus.